Qualquer pessoa que tenha pesquisado sobre Linux e sobre hacking esbarrou no Kali Linux. Kali Linux, o sistema dos hackers. Uma distribuição Linux. O famoso sistema usado pelos hackers. Amigo, nesse vídeo vamos ver como instalar o Kali Linux, é uma distribuição Linux. Vou te ensinar como é que você instala o sistema operacional para poder fazer um hacking na sua rede. Instalei o Kali Linux e agora já sou um hacker? E o Kali Linux é um dos sistemas operacionais mais populares e conhecidos nessa bolha hacker e de cybersec em geral. Isso não é novidade para absolutamente ninguém. Um sistema operacional feito exclusivamente para profissionais da área de cibersegurança, com um monte de ferramentas para facilitar a vida do profissional e mais um monte de firulagem. E claro que quando a gente está falando de sistema operacional para profissionais da área de cybersec, o Kali Linux ele não é o único. Na verdade, o Kali Linux ele é apenas uma das bolachas entre milhões e milhões de bolachas dentro desse pacote, que é os sistemas operacionais para hackers. Dos mais populares, a gente tem o Kali Linux, como eu acabei de mencionar, o Parrot, o BlackArt, o Pentool, o Backbox, Dracos Linux e mais um monte de sistemas por aí, cada um ali com o seu foco em específico para engenharia reversa, testes em redes Wi-Fi, perícia forense e até pentest. Mas é claro que eu não estou aqui para recomendar nenhum desses sistemas e muito menos falar de características de cada um deles. Na verdade, muito pelo contrário, eu tô aqui para tentar explicar o porquê que eu odeio esses sistemas operacionais. E claro, tentar te convencer, caso você já seja um usuário de algum desses sistemas, a largar a mão dessas merdas por aí e usar um sistema operacional de verdade. Algo muito curioso desses sistemas operacionais voltados para a área de cybersec, como Kali, BlackArt, Parrot, é que quando a gente começa a acompanhar a galera mais nova, a galera que está entrando nessa área, é muito comum a gente ver esse pessoal usando desses sistemas. Agora, quando a gente começa a entrar mais a fundo nessas comunidades e conhecer pessoas que já são técnicas, que já são profissionais há mais tempo, já é muito comum a gente ver a galera não usando desses sistemas. E é óbvio que tem um motivo para isso. O que eu acho muito curioso é que eu não vejo absolutamente ninguém falando do porquê não usar o Kali ou do porquê não usar o Parrot. Quando a gente faz uma pesquisa no YouTube sobre esses sistemas, a gente só vê pessoas recomendando esses sistemas, explicando como eles funcionam, dizendo vantagens de utilizar ele. Então eu tô aqui para tentar dar uma quebrada nisso e te explicar o porquê você não deve utilizar o Kali Linux, muito menos nenhuma outra distro aí focada em hacking e cybersec em geral. Quem me acompanha de verdade já tá ligado, eu tô sempre falando sobre esse assunto, falando mal do Kali, falando mal desses outros sistemas, e o pessoal sempre me pergunta o que eu tenho contra o Kali Linux, o que eu tenho contra esses sistemas. E eu sempre tentei deixar muito claro que contra esses sistemas, contra o Kali Linux, eu não tenho absolutamente nada. Tecnicamente falando, o Kali Linux ou o BlackArt ou qualquer outra dessas distros aí continuam sendo uma distro GNU Linux. Isso obviamente faz com que você não tenha nenhum tipo de limitação quanto uma distro e outra. O que eu quero dizer é que a mesma coisa que eu faço com o meu Debian, você pode fazer com o Kali Linux, o seu amigo pode fazer com o Parrot, o meu outro amigo pode fazer com o Arch. Nenhuma tem nenhum tipo de limitação. Você faz literalmente as mesmas coisas. Eu sou contrário, na verdade, às comunidades que se criaram ao redor desses sistemas operacionais, a comunidade Kali, a comunidade BlackArt, a comunidade Parrot, porque é impressionante como essa comunidade abraça o scriptkidismo, se é que essa palavra existe. Se você entra em qualquer comunidade dessas ou fica vendo o pessoal conversar, você percebe como eles normalizaram você ser um scriptkid. E eles ainda julgam mal aqueles que não são, aqueles que de fato querem se profissionalizar na área. Criou-se uma cultura dentro dessa comunidade hacker, na maioria das vezes formada por iniciantes, onde a galera não se preocupa em entender a tecnologia, eles não se preocupam em entender como funciona a área de cybersec, de hacking em geral. Os caras, eles baixam o Kali Linux, baixam uma ferramenta ali, rodam aquela ferramenta e se sentem profissionais, e agem como profissionais. E esse é o principal problema que eu tenho contra o Kali Linux e todos esses sistemas operacionais voltados para hack, porque a galera simplesmente não se preocupa mais em aprender a coisa. Eles querem
querem pegar uma ferramenta, rodar um comando e pronto. Se aquela ferramenta não funcionar, eles vão tentar com outra ferramenta. Não se preocupam em entender o que está sendo feito, não se preocupem em entender a tecnologia que eles estão testando. E o principal argumento que eu vejo dessa galera, sempre que eu começo a falar isso é: porra, então quer dizer que eu tenho que fazer do jeito mais difícil? Por que eu vou fazer do jeito mais difícil se tem o jeito mais fácil? Eu sei que para quem não tá acostumado a pensar, esse pode parecer sim um ótimo argumento, mas a partir do momento que você começa a pensar, nem que seja só um pouquinho, você percebe que esse argumento é uma furada. Nunca foi uma questão de fazer do jeito mais difícil ou evitar a forma mais fácil. É uma questão simplesmente de aprender, de saber o que você está fazendo. E 99% da galera aí que utiliza Kali Linux, que utiliza dessas distros, não fazem a menor ideia do que estão fazendo. É aquele típico pessoal que se vê um código C e C++ não sabe a diferença. Aquela galera que se precisar abrir o código de um exploit para modificar qualquer coisa, eles não são capazes de fazer isso. E a maioria deles, se pegar um exploit ali feito em C, se não tiver o comando para ele copiar e colar, para ele compilar aquele exploit, ele não vai conseguir. Esse é o problema que eu tenho com essa galera que utiliza do Kali Linux, porque eles não estão preocupados em aprender, eles não estão preocupados em entender como a coisa funciona. E eu acho que o principal culpado disso são os cursos que a gente tem aí de pentest e hacking em geral. 99% dos cursos que a gente pega aí de pentest, até das empresas mais renomadas, como a própria DSX Security, que é uma das melhores que a gente tem aqui no Brasil, até mesmo cursinhos de Script Kids que tem por aí, você vai sempre ver essa galera ensinando com o Kali Linux. E eu entendo o motivo de ensinarem utilizando o Kali Linux, porque quando você vai ensinar alguém pentest, quando você vai ensinar alguém alguma coisa relacionada a hacking, você já tem um objetivo claro ali. Você vai ensinar o cara ali pentest web, alguma coisa ali do tipo, e você como professor, você não tá querendo se preocupar em ensinar o seu aluno ali a compilar uma ferramenta, você não está querendo ensinar ele ali como que utiliza o sistema operacional. O foco do professor é ensinar um conceito e utilizar de uma ferramenta prática para demonstrar aquele conceito que ele ensina. E se você já tem um sistema operacional que já vem com tudo pronto, é uma maravilha. Mas isso é extremamente perigoso, porque você começa a criar pseudo-profissionais, pessoas que não sabem o que estão fazendo, eles entendem o básico do conceito daquele ataque, eles entendem muito superficialmente como aquilo funciona e sabem apenas rodar aquela ferramenta. Se não tiver aquela ferramenta, eles não fazem ideia do que fazer, como fazer e quando fazer. Eu mesmo tento dar uma quebrada nisso. Se você pegar todos os meus cursos, desde o meu curso de pentest, meu curso de Wi-Fi hacking, meu curso de Python para pentesters, meu curso de anonimato, em nenhum desses cursos eu utilizo um sistema operacional especializado em hacking. Porque eu sinto que quando você ensina o cara com o Kali Linux, você está ensinando ele que o profissional usa aquilo, quando na verdade não existe isso. O sistema operacional é uma mera ferramenta daquele profissional. O profissional ele vai poder trabalhar com qualquer coisa, seja com um Kali Linux, com um Ubuntu, com o Debian, com o Arch Linux, até mesmo com o Windows, com um macOS. O profissional de verdade, ele se vira com qualquer merda, porque o sistema operacional, novamente, é uma mera ferramenta para que o profissional atinja seu objetivo. E o Kali Linux, bem como todas essas distros aí voltadas para hacking, criam uma comodidade muito grande, porque o cara ele não vai ter que se preocupar com nada. Eu já conversei com pessoas que tiraram certificações aí renomadas na área de cibersegurança que não conseguem compilar um módulo. O cara ele pega um sistema operacional como o Debian, como o Arch, e ele não consegue compilar um módulo para a rede Wi-Fi, simplesmente porque o mundo do cara é rodar a ferramenta. Ele não sabe como funciona o computador. A única coisa que ele sabe é baixar o Kali Linux e rodar um comando com uma ferramenta pré-instalada. E isso eu vejo como o principal problema dessa galera, dessa comunidade aí que gira em torno do Kali Linux. Eu sei que tem muita galera aí profissional, galera que manja mesmo, que acaba utilizando dessas ferramentas. E obviamente não tem nenhum problema. Como eu falei no início, eu não tenho nenhum problema com o Kali Linux, com o Parrot, com o Blackheart. O problema principal é essa comunidade que não quer aprender. E o aprender é apanhar mesmo. O aprender é você ficar agarrado, você não conseguir resolver um problema, você apanhar
para resolver um problema, volta e meia lá no nosso grupo aparece um ou outro falando que eu consegui convencer ele a largar o Kali ou a largar o Windows e instalar uma distribuição como o Debian. E é muito notório como que esse pessoal apanha muito quando pega um sistema operacional de verdade. E olha só, o Debian ele nem é um sistema operacional tão difícil assim, tão complexo assim. Já foi mais no passado, mas é muito nítido como que esse pessoal apanha tanto para um sistema operacional quando pega de verdade um sistema operacional para usar. Isso não é um problema, porque quando você está apanhando, é quando você está aprendendo, é aquele velho ditado, né? No pain, no gain. Se você não apanhar, se você não ficar preso num problema, se você não sentir dor, você não vai aprender. E o aprender tem benefícios maravilhosos. O principal deles, claro, é saber resolver um problema. Quando você vai fazer um pentest, quando você vai tentar, fazer qualquer tipo de coisa, quando você entende o que você está fazendo, quando você entende a tecnologia, quando você sabe o que está rodando ali por trás, como que aquilo funciona, você tem uma visão muito mais ampla da coisa. Muita gente acaba me perguntando, porra, Messi, o hacking então consiste simplesmente em você verificar se tem uma vulnerabilidade e tentar invadir? Na cabeça desse pessoal, verificar uma vulnerabilidade é rodar o Nmap, verificar a versão do servidor que está rodando, jogar no exploit.db para ver se tem uma vulnerabilidade por trás. Se tiver é bom, se não tiver, foda-se. Vai fazer outra coisa. E essa é a visão extremamente limitada que essa galera do Kali tem. Quando você vai fazer um teste de segurança e você entende a tecnologia que está rodando, o que está rodando, como que aquilo funciona, qual sistema está por trás daquilo, você passa a ter uma visão muito mais ampla de possíveis falhas de configuração, possíveis falhas do sistema que está por trás. Isso amplia muito o seu escopo de ataque e você não fica limitado apenas a verificar a versão do sistema e se tem um exploit público. Sabe quando você coloca aquele negócio no cavalo para ele não ver nada do lado? É literalmente a mesma coisa. Você coloca o Kali Linux na mão desses moleques, eles não verem mais nada. Eles só vão ver o que está na frente deles. Eles não conseguem virar para... Eles não têm uma visão periférica da coisa. Por isso que eu sempre recomendo a galera a largar a mão do Kali, a largar a mão desses sistemas especializados, vamos colocar assim, e instalar um sistema de verdade no computador. Ah, você vai apanhar? Você vai ter dor de cabeça? Com certeza vai. Principalmente se você é a porra de um script kid. Você vai apanhar pra caralho. Se você for novato então, nossa senhora. Mas isso vai trazer um benefício enorme pra você. Isso vai te abrir, vai abrir a sua visão periférica. Você vai se sentir muito mais confortável em trabalhar com a tecnologia, porque você sabe como ela funciona. E não é porque você vai apanhar, não é porque você vai pegar um sistema operacional ali onde você vai apanhar muito mais, onde você vai ter muito mais dor de cabeça, que você vai precisar fazer as coisas do jeito mais difícil. Essa aí é a principal reclamação que eu vejo desse pessoal. Ai, por que eu vou fazer do jeito mais difícil? Você tem um jeito mais fácil. Não é fazer do jeito mais difícil. Você pode fazer do jeito mais fácil. Eu mesmo mostro um vídeo onde eu configuro o meu Raspberry Pi para fazer ataque interno. E um desses ataques que eu configuro o meu Raspberry Pi para fazer é ataque em rede Wi-Fi. Você liga o Raspberry e ele vai começar a monitorar ali as redes ao redor e vai começar a capturar todos aqueles handshakes. Se você der uma olhada no script, eu tô usando uma ferramenta pronta, é um código, é uma linha de comando assim que faz tudo isso. Eu fiz do jeito mais fácil. E que eu tenha optado em fazer do jeito mais fácil não significa que eu não sei como funciona. No próprio curso de Python, onde eu tenho aqui também no meu canal, um curso de Python para hackers, para pentest, a gente aprende a fazer uma ferramenta do zero para capturar redes, para capturar handshake, para fazer ataque edge out. Se eu quisesse, eu poderia ter escrito todo um código em Python gigante para fazer isso do zero, manualzão mesmo. Mas é disso que se trata. Não se trata de fazer do jeito mais difícil. Se trata de saber o que você está fazendo. E se você fica sempre no lado mais fácil, se você fica sempre na zona de conforto, se você não apanhar de verdade, você não vai aprender e você nunca vai ser um profissional de verdade. Esse vídeo aqui, obviamente, é pra galera que tá iniciando, que pegou ali o Kali Linux, que aprendeu a utilizar o Kali Linux, que comprou um cursinho e aquele curso ensina a utilizar o Kali Linux. Cara, para com isso, pensa um bocado, entendeu? Instale um outro sistema, instala um Ubuntu, porque o Ubuntu você vai apanhar muito menos, mas se vocês quiser tacar o foda-se, vai no Debian mesmo. Lá no meu site eu inclusive tenho um curso absurdo de Debian com o professor Creteu. No início você vai apanhar, no início você vai ter dor de cabeça, você vai tentar compilar um módulo, você não vai conseguir porque a versão do seu kernel não é compatível com algum componente necessário para compilar aquele script, você vai ter que mudar
o seu kernel, ou atualizar ele, ou fazer um downgrade. Você vai ter uma dor de cabeça do caralho, você vai pensar em desistir, você vai desligar o computador e vai dormir porque você já não sabe o que você faz. Você vai apanhar, mas isso, como eu falei, tem um benefício muito grande, que é o benefício do saber. Porque uma vez que você passa a dominar a tecnologia, uma vez que você entende como o sistema operacional funciona, como os serviços daquele sistema operacional funcionam, os componentes funcionam, quando você for testar, quando você for avaliar a segurança daquele sistema, você vai se sentir muito mais confortável, porque você conhece, você vai se sentir familiarizado com aquilo. Eu gosto de dizer que o cara que tenta invadir um sistema, o cara que tenta identificar uma vulnerabilidade no sistema, é semelhante ao cara que tenta corrigir uma redação do Enem. Não existe alguém tentar corrigir uma redação de português sem saber a porra do português. E da mesma forma, não existe você tentar achar uma vulnerabilidade num sistema sem entender como a porra do sistema funciona. E você não vai entender como aquela merda funciona fazendo um cursinho que te ensina conceitos e a rodar uma ferramenta. Você vai entender como aquilo funciona pegando o sistema, apanhando, levando na cara, ficando com dor de cabeça porque não consegue resolver o problema. Como que uma equipe de programador pegou e fez aquilo funcionar. Você só vai ser capaz de abrir a sua mente no mundo do hacking, no mundo da área de cibersegurança, quando você sair da porra do Kali Linux e ir para um sistema de verdade, porque é aí que vai começar de fato o seu aprendizado. Seu aprendizado não começa num cursinho de pentest, seu aprendizado não começa fazendo os meus cursos, o seu aprendizado só vai dar início quando você começar a apanhar de verdade. Mas é isso, se você está começando agora, se você é um iniciante nessa área e está usando o Kali Linux, eu recomendo que você não use, eu recomendo que você utilize um outro sistema, um sistema de verdade, como um Debian, um Ubuntu, um Arch. Testa aí, tem diversos sistemas, eu gosto do Debian, eu me acostumei com o Debian, mas conheço gente que gosta do Arch, conheço gente que gosta do Fedora. Testa aí, pega um outro sistema, qualquer sistema que não seja a porra de um Kali Linux, de um Blackheart, de um Parrot, nenhum desses sistemas aí voltado para pentest com ferramentazinha pronta. Agora, se você é um profissional e utiliza do Kali Linux mesmo assim, sinceramente, eu quero que você se foda, eu não tô nem aí. Pra mim, você vai continuar sendo um script kid, independente do currículo que você tenha. Mas é isso, guys. Acho que aqui eu consegui passar a minha visão do porquê que eu odeio esses sistemas operacionais, porquê que eu não recomendo você usar esses sistemas operacionais, porquê que eu recomendo você testar sistemas de verdade, como o Debian, o Ubuntu e tal, justamente para aprender. Mas é isso, acho que estamos entendidos. Happy hacking, guys. Bons estudos e até a próxima.